deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Oh, Um povo em pleno deserto, e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. suas pernas nunca inchavam, Suas roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse? Será que você sabe a Que resposta? está no perto, Oh, oh, que fez o seu projeto no deserto. que Deus é esse que está no perto, e fez o seu projeto no deserto. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Suas pernas nunca inchavam, suas roupas não envelheciam, sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam. Eu te amo, Jesus. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Ouve-se júbilo em todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Ele é o leão de Judá. Ei, ei, leão de Judá. Ouve-se o júbilo de
Judá, Jesus é o Rei. Leão de Judá, Jesus é o Rei. Prevaleceu, Leão de Judá. Leão de Judá, ele é o Leão de Judá. Leão de Judá, ele é o Leão de Judá. Prevaleceu, e os povos verão e virão. A Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Jesus prevaleceu. Ele é o Leão de Judá. Ele é o Leão de Judá. Glória a Deus. Oh, aleluia. Como é que tá embalado com aí, vá? Leão de Judá. Outra das antigas. Das antigas? Das antigas, vá. Das antigas. E tem um T aí no meio. Pode pensar. Começa tu, Tatu. Oh, glória. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas vão soar, hein? As trombetas soarão, abalando os cerquem os muros para mim. Que Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Ergue os muros para mim, E o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim. pois Jericó chegou ao fim. Eu gosto da pá das trombetas. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. Dei uma pausada aqui sem a gente querer, coisas de ao vivo. Irmão Maurício, Lucinha, beijo pra vocês, meus amores. Já estão aqui conosco, graças a Deus. Deus abençoe. Vamos adorar. O meu Deus sabe tudo. Do que eu preciso. Eu não Ei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e
haja um fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei para além das nuvens, o céu não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo eu posso em Deus. É Ele quem me... Eu vou seguir com fé. Aqui está dizendo que a transmissão está para cair, a conexão. Se vocês estiverem com o Wi-Fi ligado, por favor, desliguem. Eu sei Pra onde vou, como águia vou, às alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo Maior que eu que preciso pra sentir a paz Dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça que não haja um fruto nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. oh, oh, A minha vida está em Deus, eu sei que eu tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, às alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde eu vou, como águia vou, às alturas sou filho de Deus. o meu Deus sabe de tudo que eu preciso pra sentir A paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, às alturas sou filho de Deus. eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como a águia vou, às alturas sou filho de Deus. Às alturas sou filho de Deus. Às alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Aquele que mandou que queria. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Oh, glória! Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome
santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, eu confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, todo ser confessará, todos dirão: Jesus é o Senhor. Seja teu nome, oh aleluias, teu santo nome. Todo ser todo joelho se dobrará. Teu nome é santo, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia. Pode continuar tocando com esse João. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, no capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João. Vocês que estão nos assistindo, Maurício, Lucinha, Ocean, eu convido vocês a estarem conosco ainda mais um tempo, para que a gente medite junto nessa palavra e depois possa estar orando. Eu queria falar sobre providência, sobre um Deus que provê as nossas necessidades, sobre um Deus que supre. Eu achei tão interessante quando José chegou hoje, e eu sempre começo o nosso momento, nosso devocional, com a leitura e uma oração. Não deu tempo de gravar porque o celular estava no carregador e a gente precisava de um tempo para carregar a bateria. E vocês não puderam ver a abertura desse nosso momento, né? Quando José leu lá em 1 Reis sobre a história da viúva lá de Serepta, não é isso, José? E sobre a multiplicação, né? O milagre da providência, que Elias ora e Deus multiplica, né, o pão daquela viúva. E era mais uma confirmação de que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai suprir, né, a nossa alma, vai nos confortar. E mais interessante ainda é a gente ver que o tempo todo os meninos louvando. O único hino que eu pedi foi esse, né? E à medida que eles foram louvando, falando sobre a grandeza de Deus, né, sobre a providência de Deus, principalmente quando João Pedro cantou esse penúltimo hino, né, que ele é inspirado na oração de Abacuque, quando Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que todo o meu gado morra,
ainda que os montes precipitem sobre o abismo, né? Eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação, né? E eu gosto muito dessa música, que fala mais ou menos o sentimento do que Deus colocou no meu coração, né? Sobre essa multiplicação, sobre essa providência de Deus, sobre Deus chegar na hora certa. Deus sempre chega na hora certa, né? Deus sempre vem na hora certa. Que vocês possam acreditar, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão ouvindo. Eu não sei qual é a sua causa. Essa semana Célia estava muito aflita com a saúde da mãezinha dela, pediu oração, pediu que nós orássemos por ela. Patrícia está se preparando aí para a prova da OAB, né? Tem uma irmã lá em Fortaleza que essa semana, né, a gente fez uma campanha de 7 irmãos para orar por ela, pelo casamento dela, que também está passando por lutas, né? Então, eu me lembrei quando eu vi o Oceano aqui, da família, né, do nosso pastor querido que foi para a glória, que faleceu, como eles devem estar, né? E às vezes a gente fala tanto de planos, de projetos. Essa noite mesmo, nesse momento está acontecendo um casamento lá em Fortaleza de Michele, uma amiga de infância de Paola. Paola está lá com Maria Luísa e Manuel. Eles são os padrinhos do casamento. E pessoas casando, né? Pessoas fazendo faculdade, esperando, ansiosos, como Milena e João Pedro e Clécia, que estão esperando ansiosos o resultado do Enem. Porque a gente faz muitos planos e Deus sempre chega na hora certa. Então eu não sei quais são os planos de quem está nos assistindo. Meu querido Ednei já chegou aqui, está aqui pertinho da gente. Te amo, Ednei, seja bem-vindo. Né, os projetos da Comunidade de Cristo Maranata para 2017, né, que é implantar, incrementar, fazer crescer e frutificar o ministério missionário, trabalhar com missões. E seja qual for o sentimento de você que está aí nos assistindo, como de quem está aqui, eu quero que essa palavra essa noite seja impactante na sua vida, né? Nós vamos estar falando sobre a providência de Deus. Que Deus sempre chega na hora certa. A gente pode até se atrasar, né? Com exceção de José, que José é um gentleman. José, se ele disser assim, eu chego às 7 horas, ele chega 5 para as 7. Eu sempre digo isso, José é um cavalheiro. Às vezes até eu implico com o João Pedro, se o João Pedro marca alguma coisa com o José, e José diz, João Pedro, eu lhe pego 7 horas. Eu digo, João Pedro, se prepara, porque ele chega 10 para as 7. Né? Então, com exceção, né, de algumas pessoas que têm essa característica britânica, né, da pontualidade, e que ainda assim está sujeita a um intempéries da vida, a uma exceção, né, um problema qualquer que cause uma falha de atraso, né, um atraso. Mas o Deus a que nós servimos, ele sempre chega na hora certa. Então fica aí mais um pouquinho, nós vamos meditar aqui no capítulo 6, na multiplicação, nessa história linda que virou até uma música, que são os 5 pães e os 2 peixinhos, não é isso? E fica aí mais um pouquinho. Vamos cantar mais um hino, e é esse daí mesmo que você está solando. É. Sim, a senhora está dizendo aqui, olha a senhora com ciúme, meu Jesus. Sei não. Porque Ednei, eu falei de Ednei, ele disse, eu também estou assistindo. Eu sei que tu está assistindo, bicho lindo. Eu amo tu, Tatu. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de tuas misericórdias. Então de repente eu não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a tua glória e percebo quão maravilhoso ele é e o quanto que Jesus me quer. Ele
tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia porque ele vinha fazendo muitos milagres. E eles o tinham visto curando os doentes. Ele subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava bem perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: João Pedro, faça só um pouquinho esse teu braço aqui do violão, por favor, para não correr o risco de bater aqui no fone. Agradeço. Então Jesus olhou e viu uma grande multidão que estava chegando-se perto dele. E disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer. Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Filipe, por sua vez, respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem consigo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia uma grama naquele lugar. E estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram
a fim de que nada se perca. Eles juntaram então os pedaços e encheram 12 cestos, o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eterno Deus, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra e pedir desde já que coloque em nosso coração. Como disse o salmista, grava a Tua palavra no meu coração para que eu não peque contra Ti, Senhor. Traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a fim de que essa palavra fortaleça aqueles que estão sedentos, famintos, de esperança, de um milagre, de justiça, de paz, de um mover do Teu Espírito Santo, Deus. Para que todos saibam que verdadeiramente Tu era e és e sempre serás aquele que nós esperávamos que viesse. Aqueles que os nossos antepassados tanto falaram que viria. Aquele que nós anelamos que se manifeste com toda a sua glória, para que todos vejam, que todo olho veja e que todo joelho se dobre. Como disse hoje no louvor a Tua igreja, que todo joelho se dobrará e dirá: louvado seja o Teu nome. Porque há um só Senhor e Tu és o Senhor Jesus. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus que provê, Deus que supre as nossas necessidades. Esse texto, ele fala de um milagre de Jesus que fez com que toda aquela multidão, né? Porque se ali tinha cerca de 5 mil homens, tinha quantas pessoas, pelo cálculo matemático que era feito? A tradição diz que para cada um homem havia pelo menos uma mulher e um menino. E um menino no mínimo, uma média de 3 filhos, né? Então, de 3 a 5 filhos, mas vamos colocar um filho para cada mulher. Como José contou por baixo, eu conto por cima. Mas vamos pela conta de José? Para cada um homem, uma mulher e um menino, então havia mais de 15 mil pessoas. E todos foram alimentados. E ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos cheios de pães. Primeira lição que Deus traz para as nossas vidas nesse milagre é que Deus, Ele sempre faz mais do que o que nós esperamos. Quando eu disse que a gente ia falar sobre a providência de Deus, e hoje mesmo, quando você leu, né, sobre a viúva, sobre a história de Elias e aquela viúva, e eu me lembro também da história de Eliseu, que eu também gosto demais, até porque o azeite ali representava um recurso para o resto da vida dela, porque era muito valioso o azeite. Então, automaticamente, Deus estava suprindo ali não só a questão da fome, mas estava dando para aquela mulher condições de sustentar a família dela, porque azeite era caro. Então é como ele disse assim: olha, agora que você já encheu, não está sobrando mais nada, alimente-se e supra as necessidades da sua família, mantenha a sua família, né? Virou um negócio, ele deu a ela mais do que pão para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, mas deu a ela condições de criar os filhos, sustentar a sua família. Então Deus, Ele faz sempre mais do que o que a gente espera. Eu não sei qual é a sua causa, pelo que você está orando, e talvez você esteja pedindo algo como a história da aranha, lembra? Do milagre da aranha, da teia de aranha, que eu falei da historinha, né? Que o cara queria que Deus livrasse ele ali, ele disse: se Deus me livrar aqui desses inimigos, fizer aqui um grande milagre, eu vou acreditar que Deus existe, então eu vou servir a Deus. E o grande milagre que ele esperava, que ele achava que ia ser um terremoto, que ia fulminar, um raio ia fulminar aqueles homens, foi uma simples teia de aranha que fez com que eles achassem que ele não estava naquele caminho e desistissem de continuar perseguindo. O grande milagre estava nas coisas mais simples. Mais simples. Talvez, quando ele pergunta para Filipe, e Filipe fala do valor, Filipe achasse que o grande milagre seria aparecer o dinheiro para ir comprar, de repente, uma grande oferta ali, que desse como resultado. Uma vez eu brincando,
Eu estava falando para alguém sobre o milagre da moeda, desculpa, da dracma na barriga do peixe. E aí a pessoa disse assim, mas poderia ter sido uma grande coincidência, não poderia? Aí eu disse, o quê? Ele pescar o peixe que estava com a moeda está na barriga do peixe que ele pescou, ou ser exatamente o valor que corresponde a eles dois. O que é que você prefere que seja coincidência? Ou será tudo isso junto? Uma grande, maravilhosa coincidência. E a pessoa ficou sem palavras. Porque ainda que você não acredite que o povo atravessou o mar a pé seco, maior milagre então seria se você tivesse que me explicar como é que os egípcios morreram afogados com água no joelho. Porque eles estavam em cavalos. Eles não passariam mais rápido do que os homens passaram a pé seco? Cavalo ainda sabe nadar. Que eu saiba, o cavalo também sabe nadar. Eu tô dizendo assim, de um jeito assim, do meu jeito, né? Do jeito da Guida, a la Guida. Que às vezes as pessoas ficam querendo, eu diria, maquiar as coisas de Deus, sabe? Para tentar diminuir a glória, porque tem coisas que Deus faz que são tão tremendas que não tem nem explicação. Ou ficam querendo que Deus faça grandes coisas para dizer que aí então vai servir a Deus e vai acreditar em Deus. E seja como for, Deus sempre faz mais do que a pessoa espera. Os fariseus olharam para Jesus e disseram assim para Jesus, olha, faz aí algum milagre para nós, tu tem feito tantos prodígios, tantas maravilhas, faz algum milagre aí para a gente crer em você. E ele diz, nenhum sinal me será dado, senão de Jonas. Eles devem nem ter entendido. Eu acho que eles nem entenderam o que Jesus quis dizer. Jesus estava dizendo, não se preocupe não, que eu vou dar um grande milagre para vocês. Um milagre indiscutível. Eu vou ressuscitar um morto de 4 dias. Eu vou dar para vocês um milagre indiscutível. Eu vou ressuscitar e vocês não vão conseguir nunca provar que é uma mentira a minha ressurreição. Porque vocês nunca vão encontrar o corpo, porque eu vou levar o corpo comigo. Eu vou ressuscitar, multidões me verão, conversarão comigo, cearão comigo, depois eu levarei meu corpo para a glória. E vocês vão passar séculos, milênios, porque até hoje, essa discussão existe até hoje, onde está o corpo? Se Jesus não ressuscitou, onde está o corpo? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha monografia, eu escolhi falar sobre o Jesus terreno, Jesus homem, Jesus histórico, inspirada no livro Jesus Histórico. E quando eu li Evidências que Exigem o Veredito, eu me apaixonei por esse livro, porque ele vai dar uma explicação para uma grande polêmica, que é o sumiço do corpo de Jesus e que os judeus tentaram camuflar. Né? Porque os judeus disseram que o corpo de Jesus foi o quê? Quem sabe? Foi roubado. Nossa. Né? Mas aí ele vai falar sobre o selo. Porque se há um selo romano, teria que ser um cabra muito tolo para achar que poderia romper aquele selo sem nenhuma consequência. Rolaram aquela pedra pesadíssima sem os guardas verem, que sono pesado. Ele deve ter dado a ele um remédio para eles dormirem, não sossega-leão para eles dormirem. Dizer que ele foi enterrado em outro lugar, porque a grande polêmica também vai dizer, eles vão tentar justificar que o corpo, ninguém encontrou o corpo, porque aquele túmulo que dizem que é o túmulo de Jesus, não é o túmulo de Jesus. Jesus não foi enterrado ali, que ali foi outro. Inclusive tem um filme muito bom, polêmico, para você que está assistindo, assistir. Eu sei que ficou engraçado, não foi, né? Mas para você que está assistindo o vídeo, assistir o filme. O corpo, que até quando, acho que é com Antônio Bandeiras, se eu não me engano. Ou ele ou o Mel Gibson, agora eu estou em dúvida. Mas o corpo é polêmico porque vai falar sobre um túmulo de um homem muito rico e que eles encontraram um corpo lá dentro, ossos, né? Quase que intactos, de uma pessoa que foi crucificada.
estudo do tempo, né? Que eles vão calcular o tempo dos vasos que estão ali, era da época de Jesus. E o filme todinho é uma polêmica sobre aquele corpo é o corpo de Jesus, e aí a igreja entra na história, e os muçulmanos entram na história, e os árabes. Menino, é uma confusão por causa desse corpo. Eu não vou dizer o fim do filme não, pra você ficar doido e assistir. E quem assistiu está aí com a gente, coloca aí embaixo, viu? Eu quero ver se vocês estão antenados. Oceano é para lembrar desse filme, porque eu passei para vocês, para a turma de vocês, viu, Oceano? E Jesus sempre faz mais. Deus sempre faz mais do que o que as pessoas esperam. E essa multiplicação aqui é um bom exemplo disso. Se você está pedindo algo para Deus, algo tremendo, algo que você precisa muito, espere com paciência, confie no Senhor, porque Ele vai te surpreender. Ele vai fazer mais do que o que você espera. Ele vai fazer algo maravilhosamente melhor do que o que você espera. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, além da surpresa, né, do fato de que Deus sempre faz mais do que o que a gente espera, Ele é sempre muito surpreendente, é o cuidado de Deus conosco. Jesus, Ele é sempre muito generoso conosco, sabe? Ele podia ter despedido essa multidão, podia ter mandado todo mundo para casa. Ele não era responsável por essas pessoas, entre aspas. Eu estou me fazendo entender? Sabe, era aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, elas estavam seguindo porque elas quiseram, Ele não chamou. Quando eu falo que Ele não era responsável, é porque é diferente quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, você tem que cuidar bem dessa pessoa. Né? É a lei da hospitalidade. E o judeu entende bem disso, porque o judeu ele toma isso porque existe inclusive uma lei para o judeu de que ele deve tratar bem os seus hóspedes, porque ele, porventura, pode estar recebendo anjos em sua casa. Então, eles levam muito a sério essa coisa da hospitalidade. Mas Jesus não havia convidado aquelas pessoas para seguirem com ele. E dentro desse segundo ponto, eu ainda quero abrir um parêntese aqui, tá? Segura aí a questão de que Jesus se preocupa com a gente, né? E Ele faz o melhor pra gente. Segura um pouquinho aí e pensa comigo. Aquela multidão, ela estava seguindo Jesus e João deixa bem claro. Por quê? Porque eles achavam que Jesus era o Messias? Porque eles amavam Jesus? Porque eles não conseguiam mais ficar longe dele? Ou porque eles tinham visto os milagres? Os milagres. Também, estava antenado, José. É a última opção. Eu não estou aqui generalizando, mas estou abrindo aqui esse parênteses para que você acompanhe meu raciocínio e veja que muitas pessoas, às vezes, recebem de Deus um grande milagre, uma grande bênção, e, na verdade, ela nem estava tão confiante assim que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é capaz, que Ele é poderoso, que Ele é generoso, que Ele é bondoso para fazer. Estavam pedindo meio que acendendo uma vela para Deus e uma para o diabo, sabe? Tipo, aí eu ouvi dizer que aquele povo ali tem, no meio daquele povo ali tem um profeta. E que ele faz milagres. Eu vou lá. Eu quero ver de perto. Eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero ver de perto. Ali, naquela multidão, devia também ter pessoas que estavam ali porque precisavam desse milagre. Estavam ali porque tinham uma grande causa e já tinham ouvido falar dos muitos milagres de Jesus. E é evidente que haviam pessoas ali, como os discípulos, que eram seguidores de Jesus. Mas lembre-se, só de homens haviam quantos? 5 mil, mais de 5 mil. Mais de 5 mil. É muita gente para ser só discípulo. É muita gente para ser só vizinhos. Não, ali é só amigo dele. É evidente que as pessoas estavam ali por causa dos milagres. E João deixa isso claro. João vai dizer,
Se você recapitular aqui comigo, você vai ver que seguia uma grande multidão, lá no versículo 2, porque eles tinham o quê? Visto os milagres. Os milagres. Mas para Jesus não era relevante. Eu acho isso fantástico em Deus. Que lição maravilhosa para nós sobre o amor incondicional de Deus. Por isso que eu quis abrir um parênteses. Porque Ele dá o pão, Ele dá o peixe, Ele faz o milagre, independente da motivação daquelas pessoas estarem ali. É por isso que muitas vezes a gente não entende quando Jesus faz um milagre na vida de pessoas que pedem a Ele e saem pedindo também a outros. E agora eu estou abrindo aqui um parênteses para devotos. Porque o devoto, ele não pede diretamente a Deus, a Jesus, mas pede àqueles que eles acreditam que irão interceder e fazer por eles. E ainda atribuem a eles a honra e a glória do milagre. Mas a Bíblia diz que há um só intercessor. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. E quem multiplicou os pães e os peixinhos não foi o menino. Quem multiplicou os pães e os peixinhos foi Jesus. Ao levantar e dar graças. Glória. Então a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Porque é Ele quem faz. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem subiu. A Bíblia diz que só há um que está diante de Deus, do Pai, e intercede pelos homens. Jesus. Ele diz assim, a saber, o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E nenhum outro subiu, senão o que de lá desceu. Oh, glória. E de lá ainda virá nos buscar. Aleluia. Oh, glória. E ele ainda diz mais. E esse que vocês estão vendo subir, voltará para vos buscar. Mas eu vou chegar já já. Só dando ênfase assim à sua alegria, José. Então, esse milagre, ele nos ensina a generosidade de Deus. Que mesmo sabendo que as pessoas muitas vezes estão ali orando, estão indo para a igreja, estão fazendo as suas penitências por um interesse. Porque querem negociar com Deus. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir as escadarias de joelho para Deus me dar. Ah, eu sei, há aqueles que fazem para agradecer, é verdade. Mas até esses que fazem para agradecer, fazem com temor, porque eles prometeram que fariam e não sabem se é arriscado não fazer. Né? Eu não vou aqui colocar ninguém na berlina, mas eu vou contar a história de uma mulher muito próxima minha, que perdeu uma bolsa com seus documentos uma vez, e a filha dela, caçula, José sabe quem é essa pessoa, porque eu já contei esse testemunho para José, que já queria, né, se aproximar de Deus, fez um voto com Deus, e disse, Senhor, se tu abençoar minha mãezinha e ela achar a carteira dela, eu vou a pé até o centro da cidade, aqui da minha casa, até o centro da cidade, para assistir uma missa em gratidão a ti, e vou oferecer todo o meu louvor a ti. Vou e vou voltar a pé. Vai ser a minha ação de graça. E aí a mãe, que tinha sido roubada, encontrou todos os seus documentos, tudo certinho. E quando ela soube da promessa, assim, mas menina, você não pode ir só não, eu vou com você. E a menina já tinha feito a promessa porque a menina acreditava que quem tem que pagar a promessa é quem fez. E o povo tem mania de fazer umas promessas, né, gente? E bota os outros para pagar. O meu nome é uma promessa, gente, eu não mereço. Meu nome de batismo é uma promessa. Minha avó inventou de botar esse nome em mim. Meu nome não ia ser Margarida, olha, acabei de dizer meu segredo. Né? Meu nome ia ser Zuleide. Porque... Amém, Margarida. Amém, Margarida. Olha aí o outro. Diga isso não, que eu tenho uma amiga que o nome dela é Zuleide, eu gosto muito dela, viu? E olha só.
meu nome ia ser Zuleide, porque dos filhos de meu pai, tínhamos Zeneide, Francineide e eu ia ser Zuleide. Mas aí a minha avó chegou e cortou o barato do meu pai e disse, não, o nome da minha neta vai ser Margarida, porque foi Santa Margarida do Bom Parto, que eu nem sabia que tinha essa. Desculpe aí os devotos, com todo respeito a vocês, mas fica pra você a sua devoção, viu? Porque eu é que carrego o nome de Margarida por causa dessa história aí da minha avó. Ela podia ter mudado o nome dela, né? Não, se acontecer, eu vou no cartório e vou mudar meu nome pra Margarida. Tão lindo o nome da minha avó, Maria. Aí botou o meu de Margarida. Eu digo, é Valha. Né? Então eu conheço muitos casos assim, de pessoas que fazem umas promessas e botam os filhos pra pagar. Ou os netos, né? E aí essa menina disse, não, eu não vou fazer isso com a minha mãezinha, eu vou pagar porque sou eu que estou pedindo. Só que a mãe foi junto e foi até lá reclamando da caminhada. E voltou reclamando da caminhada. Porque no fundo, nem queria que fosse feita a promessa, talvez. Ou queria achar os documentos, mas não queria pagar o preço. Não importa o sentimento de cada um na história. Mas eu me lembro bem desse fato, porque tem pessoas que até pagam a promessa, porque já fez, né? E na verdade, tudo que Jesus quer, tudo que Deus quer, é um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração cheio de gratidão, de desejo, muito bem colocado, João Pedro, de sede. O próprio Senhor Jesus nos diz, haverá um tempo em que o Espírito de Deus irá por toda a terra buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa do sacrifício, não precisa da mazela, do alto flagelo. Não é bíblico. Deus não exige isso de ninguém. Deus exige sim um coração quebrantado, um coração temente, amoroso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e só a Ele, somente a Ele adorarás. Somente a Ele servirás. Deus não quer ações de barganha. Deus quer sim, de bom grado, lhe galardoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam e não negará bem algum àqueles que o buscam. Ele só quer que você o busque, que você tenha com Ele uma relação fiel, de amor e não de interesse. As pessoas, muitas vezes, elas vão a Deus por interesse, queridos. Não adianta, você pode mascarar, mas é uma lei do eu te dou e tu me dá. E não é assim que funciona com Deus, porque Deus não compra amor de ninguém. Deus ama incondicionalmente. Eu sou apaixonada pelo filme O Todo-Poderoso, justamente por algumas cenas que ele mostra uma relação entre Deus e o homem muito parecida com a relação que eu acredito que eu tenho com Deus e Deus tem comigo. Principalmente quando ele rompe o seu namoro e fica traumatizado porque ele faz um bocado de besteira, né? Aí ela se afasta dele, porque ela é temente a Deus, e ele fica tentando obrigá-la a gostar dele, porque ele está com os poderes de Deus, entre aspas, Deus dá a ele alguns dos seus atributos, né? E ele fica querendo obrigá-la a amá-lo, e Deus mesmo diz para ele, olha, tu vai ter os meus atributos para trabalhar para mim, né? Tu acha que eu não estou fazendo bem feito, então quem vai fazer é você agora. Mas só tem uma regra que você não pode quebrar. Qual? O livre-arbítrio. Aliás, são duas regras. Você não pode quebrar o livre-arbítrio, nem pode deixar de responder as orações, porque eles vão ficar orando. Você tem que responder, é seu trabalho. É responder as orações. Eu te dei poder para tu cuidar do meu povo. Tu não disse que eu não faço direito, tu quer fazer é tu.
E a outra coisa é não mexer no livre-arbítrio. E aí ele fica louco, porque ela rompe com ele, e ele quer obrigá-la a amá-lo, e ela diz que não quer mais ele. Aí ele vai, e essa cena que eu quero chamar a atenção, ele vai e olha para Deus e diz assim, como é que você consegue viver num mundo onde você ama tanto e é rejeitado, e não é amado? Aí Deus olha para ele assim, bem-vindo à minha realidade. Seja bem-vindo à minha realidade. É isso mesmo. Eu te amo tanto e você nunca me amou. Porque durante toda a história do filme, ele tem raiva de Deus e reclama de tudo o que acontece, ele bota a culpa em Deus. Até de uma poça d'água que ele pisa, ele bota a culpa em Deus. Aí Deus olha para ele e diz, bem-vindo à minha realidade. E como não amar alguém que nos ama tanto, queridos? Jesus podia ter dito assim, esse pessoal só anda comigo por interesse, pai, eu não aguento mais, as pessoas só se aproximam de mim para pedir, me dá, me dá, me dá. As pessoas esmagavam Jesus, literalmente, no sentido de que apertavam ele, comprimiam ele de um jeito que ele não podia nem se mexer. Ele andando na rua e aquela multidão em cima dele. A gente vê essa cena quando a mulher do fluxo de sangue tenta se aproximar de Jesus. E aí ela vê que não vai conseguir falar com ele e diz, mas se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E ao tocar na orla das suas vestes, dele fluiu virtude. Dele fluiu virtude. E ela foi curada, tamanha era a fé. E ele se alegrou em curar aquela mulher. O cego Bartimeu, ele via que não conseguia chegar perto de Jesus e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começou a se incomodar porque ele devia berrar, gente. Eu acho que ele estava rasgando ali todas as cordas. E o povo começa a dizer, para de gritar, para de incomodar, deixa de grito. Assim é a multidão. E aí a gente vê no meio daquela multidão, assim como uma pince, aqueles que estão ali desejosos de um simples olhar de misericórdia de Jesus. E aí a chuva vem para todos. O sol vem para todos. A graça Deus derramou para todos. O sacrifício do Calvário é oferecido como um presente para todos. Porque a Bíblia mesmo diz que são sobre as suas pisaduras que nós somos sarados. Basta tão somente crer. Basta somente crer. Essa generosidade de Jesus, que alimentou aquela multidão independente dos interesses de cada coração, fala profundamente à igreja. E aí eu tomo para mim a lição. A gente não pode olhar aqui. A gente tem que fazer sem olhar. A Bíblia diz que a mão direita não olhe nem o que a esquerda faz. Eu fecho esse segundo ponto dizendo para vocês de que Jesus, ele nos ama tanto que mesmo muitas vezes nós caiamos no erro de sermos ingratos, mal agradecidos, mesmo que muitas vezes nós não o reconheçamos, mesmo muitas vezes dando a glória dele para outro, e que isso inclusive é errado, é pecado, porque ele mesmo disse que não dá a glória dele para ninguém. Aí o homem vem, e em vez de dar ele a glória, dá a outro. Ainda assim, o amor de Deus, que me constrange profundamente, é derramado sobre todos. Deus ama incondicionalmente aquela multidão e alimenta. E a terceira coisa que eu queria compartilhar sobre essa providência de Deus é sobre esse alimento. Eu queria sair um pouquinho aqui do contexto literário e queria que você viajasse comigo pela fé, viu? Aí, no mundo espiritual, porque aqui fala de
ele alimentar de uma forma sobrenatural e saciar a fome daquelas pessoas, né? De uma forma sobrenatural. Então vamos falar também de um alimento sobrenatural, que é muito bem representado pelo maná, que é muito bem representado pela ceia, quando ele diz, eu sou o pão que é rasgado, que é partido por amor de todos vocês. E vamos falar de uma fome que está por trás desta fome, muito bem exemplificada aqui, porque a carência dessas pessoas era de pão, realmente, né? Estavam cansados, já deviam vir caminhando há muito tempo. Era muita gente para alimentar pela quantidade do valor, está bem claro. E eu fiquei pensando comigo, quando eu meditava nesse texto, sobre a minha fome de Deus. Eu não sei qual é a fome de cada um que está aqui conosco. Eu estou vendo que alguns irmãos estão chegando, está aqui comigo o irmão Damião também. Não dá para olhar os demais, porque eu não posso fugir aqui do meu foco. Mas sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Então eu não sei qual é a fome que vocês têm de Deus, qual é a necessidade que vocês têm de Deus. Mas eu queria sim compartilhar com vocês sobre essa forma de sermos saciados de forma sobrenatural por Deus, né? Deus nos alimenta de uma forma sobrenatural. E muitas vezes a nossa fome nem é de pão. Tem gente que tem dinheiro, que está com a despensa lotada. Não está faltando nada em casa. Mas tem fome de paz. Tem pessoas que têm uma vida muito legal. Marido, esposo, os filhos, está tudo ali, está tudo legal. Tem comida na despensa. Tem um bom emprego, um bom salário. Não tem inimigos, né? Vive, vamos dizer assim, uma vida social agradável. Uma pessoa, né? Vive em paz com todo mundo. Mas não tem saúde. Está num leito de hospital. E pessoas que fizeram tudo errado a vida inteira. E por causa disso, por causa da vida promíscua que levou, por causa das suas escolhas infelizes, não tem salvação. Estão condenadas, fadadas ao inferno. E não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que compre a salvação. Então a fome, ela aqui pode também trazer para nós uma profunda reflexão introspectiva de que alimento eu realmente mais preciso. Do que eu realmente preciso para ter saúde, para estar nutrido, para estar bem. Qual é a minha fome de Deus? Do que eu preciso ser liberto? Do que eu preciso ser salvo? Do que é que eu preciso ser transformado? E eu penso no poder de Jesus, que a gente estudou essa semana em Hebreus, que todo o poder lhe foi dado. Mesmo um corpo humano, frágil, criado inclusive inferior em poder, em força e em inteligência que os anjos, porque o corpo do homem foi criado inferior ao dos anjos. E ele se fez homem e habitou entre nós, para olhar para nós com autoridade e dizer: que queres que eu te faça? E eu estava lembrando desse mesmo livro, acho que até no capítulo 5. Agora estou em dúvida, José, que está bom aí, está afiadinho nos versículos. Que ele está na casa de um dos discípulos e eles descem pelo telhado com o enfermo em seu leito.
Até eu acho que foi a minha primeira pregação lá na praça. Foi sobre esse texto. Não sei se vocês lembram. E quando eles descem, ele olha e se maravilha daquele esforço daqueles homens em descer o enfermo no leito pelo teto, porque não dava para vir pelas portas nem pela janela. Então, tanta gente tinha naquela casa. E aí Jesus diz, que coisa linda, que fé maravilhosa, que convicção de que eu posso curar, de que eu posso fazer alguma coisa por esse homem. E aí, por incrível que pareça, essa é a minha exegese do texto. Jesus lê o coração daquele homem. Jesus olha para o coração daquele homem e vê uma enfermidade, uma fome, que os discípulos, que os amigos daquele homem talvez nem tenham visto, José. E ele olha e diz assim, perdoados estão os teus pecados. Às vezes a fome é de perdão. Principalmente de perdão, eu vou dizer, porque nós somos tendenciosos a ter dificuldade de perdoar. A gente tem o fruto do Espírito em nós, porque somos cristãos, mas temos dificuldade de perdoar. Quer seja o outro, quer seja nós mesmos. A gente é tão duro que às vezes a gente não consegue perdoar nem a gente, concorda? E aí ele vai e diz, perdoados estão os teus pecados. Inclusive eles ficam escandalizados com isso, né, gente? Aí vão dizer, quem é esse cara aí? Quem que esse homem pensa tá dizendo que vai perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado? Aí Jesus diz assim, é porque eu conheço vocês que eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho autoridade para perdoar pecado. Para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, agora eu vou curar o indivíduo. Meu filho, se levante aí, começa a dançar, começa a se alegrar. Porque eu também vou te curar. Eu vou te dar logo tudo que você precisa. Porque eu sou o Senhor. Nesse milagre a gente vê que Deus surpreende. Que Deus faz mais do que o que as pessoas esperam. E que Deus, quando faz, Ele faz de tal maneira que nós somos saciados. Nós somos saciados. Quem poderia imaginar, como diz a canção, né? Que o menino, pela fé, iria alimentar aquela multidão. Eu acho incrível a última lição desse texto. Filipe, um adulto, né, não conseguiu mensurar. Não conseguiu. Jesus já sabia o que ia fazer. Mas Filipe não conseguia ver. E andava com Jesus. E essa última lição é para nós, a igreja. A gente anda com Deus. A gente fala em Deus. Fala de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter um coração segundo o coração de Deus. Se você precisa de um milagre, comece por esse. Peça a Deus um coração quebrantado, um coração generoso, mas principalmente um coração que consegue enxergar Deus nas coisas que acontecem. A gente precisa ver Deus nas coisas que acontecem, minha irmã. Você está aqui na parada do ônibus, se o ônibus se atrasar, você se estressa, não é? Começa a dar glória a Deus. Deus está te dando um livramento. Talvez não seja para você sair dali agora. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu comigo. Lembrei agora. Eu passei 2 dias dentro de um hospital com a minha netinha entre a vida e a morte, e Paula também. E Deus já sabia que Laurinha ia partir. Né? Deus já sabia. Deus sabe todas as coisas. Mas eu não sabia. E até o último momento, assim como Davi, eu orei, eu busquei, eu me aquebrantei. Mas eu também não fiquei parada, gente. Eu achava tão interessante, eu ficava, quando Paula começava a relaxar, né, que a pressão dela ficava legal, que ela estava bem, que ela começava a dormir, eu descia para ficar lá na porta da UTI, neonatal, na esperança de poder ver minha neta. Quando abriam a porta da UTI, eu só vi os pés dela lá no final. Ela era
num corredor enorme, ela era a última, eu ficava só olhando lá de longe, né? Então, e era incrível como todo momento que eu descia, Deus havia marcado um encontro com alguém. Eu evangelizei um desviado. Estava desviado da igreja. E a filhinha dele, ou era o filhinho, agora eu não lembro ao certo, acho que era a filhinha, porque foram tantos casos. Ela foi para o berçário na incubadora. E ele estava chorando muito, aí eu me sentei do lado dele e comecei a consolá-lo. Se acalme, se acalme. Jesus, ele tem planos. Jesus tem um propósito para isso que está acontecendo. Mas ele está no controle. Aí comecei a consolar. Aí ele olhou para mim, mas ele não vai ouvir minha oração, porque eu estou desviado da igreja faz mais de 10 anos. Eu disse, mas é porque hoje ele marcou um encontro com você. Para lhe dizer que ele sempre ouviu suas orações, você que nunca ouviu as respostas dele. Durante todo esse tempo que você esteve afastado, você falou e ele ouviu. Mas você estava afastado, então era você que não conseguiu ouvi-lo. E esse homem chorava. Um homem já com seus 30 anos, 27 anos, 30 anos, não sei dizer o certo. Ele chorava, como uma criança. E ele se reconciliou com Deus. Vi um jovem missionário que estava questionando seu ministério. Eu lembro pelo menos de uns 3 casos assim, muito fortes. Foram esses 2 e o de uma senhora que a filha dela também estava como Paola, não podia descer e ela ficava lá na porta querendo ver a netinha. E ela dizia assim, por favor, ore para Deus tirar essa angústia do meu coração. E Deus me impulsionava a orar. No dia seguinte, quando eu desci, eu soube que a netinha dela já tinha saído da UTI, já estava no berçário e ia receber alta de tarde. Eu nem a vi mais, mas soube que Deus já tinha feito um milagre na vida dela. Então, assim, eu estou dando um testemunho pessoal para vocês entenderem que Deus, ele ouve, sabe? E ele planeja. E ele faz as coisas acontecerem. Não estou dizendo que minha netinha estava ali pela vontade de Deus. Pelo contrário, ela estava ali pela negligência médica. Mas Deus transformou todo o mal em bênção. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas não foi em vão. Não foi em vão. Tudo o que aconteceu naquele hospital durante aqueles 2 dias e aquelas quase 3 noites, não foi em vão. O meu Deus transformou todo o mal em bem. E a igreja precisa ter essa percepção, sabe, José? De que Deus está se movendo. De que Deus não está ausente. Que Deus não negligenciou sua posição de Senhor, de mestre, de pai. Pelo contrário, Ele é um pai amoroso. As coisas muitas vezes acontecem por causa da gente mesmo, irmã. Porque a gente escolhe a semente que planta. E é óbvio que você não vai colher o que você não plantou. Você colhe o que você plantou. Mas Deus, ele é tão generoso que ele passa pelo deserto conosco. Ele nos ajuda a consertar as coisas erradas que nós fazemos. Ele nos ajuda. E muitas vezes ele até faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. E como um pai amoroso que conserta um brinquedo quebrado, ele vem e conserta a nossa vida. E transforma as nossas más escolhas em bons frutos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Glória. Eu hoje olho para os meus erros passados e vejo o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci com eles, minha irmã. Por isso que Paulo vai dizer, animai-vos com as vossas tribulações, porque elas vão gerar em vocês experiência. São as experiências que vão gerar em vocês maturidade. E a maturidade traz o quê? Perseverança. Perseverança. Traz esperança. Traz fé. Então, na verdade, a igreja precisa ter essa sensibilidade. De que não importa se são só 5 pães e 2 peixinhos que Deus colocou nas nossas mãos. Importa orar,
dar graças e multiplicar-se-á. Multiplicar-se-á. Nós sabemos, nós aqui, quem está aí no vídeo, alguns sabem, o quanto a situação que eu estou vivendo mexeu na minha renda, nas minhas finanças, nas minhas reservas. Aí o que é que Deus fez? Superabundou em graça. Nada me falta. Ontem eu fui fazer o exame demissional. E eu achei tão engraçado, José. Porque Patrícia tinha dito pra mim de tarde: Guidinha, vá no médico, Guidinha. Porque eu tava muito inchada ontem. Vá no médico. Mas eu já fui, Patrícia. A médica cá pra nós, viu? Ninguém sabe quem é a médica, então eu posso dizer. É louca. Passou, foi 3 injeções de corticoide pra mim. Não vou tomar nada. Primeiro porque corticoide não vai me curar. O que vai fazer é amenizar o sofrimento das dores. Mas não vai me curar. E ainda mesmo vai me fazer mal por causa da minha gastrite. Tomo nada. Aí quando foi ontem no médico lá do demissional, eu disse, olha, doutor, ele perguntou como é que eu estava, blá, 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 tinha alguma doença, blá, blá. Eu disse, rapaz, só o sofrimento da chikungunya, que eu já estou de novo numa recaída, como eu estou inchada, aí mostrei para ele as mãos. E ele disse, a senhora está tomando o quê? Eu digo, doutor, nada. Só procurando comer umas folhinhas a mais para ver se ameniza. Porque eu fui na médica do posto de saúde, ela me passou o corticoide, eu não vou tomar corticoide. Porque eu tenho, ela disse, você só tem gastrite? Eu digo, tenho, e é crônica. Minha gastrite é nervosa. Fazer o quê? Faz parte de mim, é o meu espinho na carne. É o meu espinho na carne, é a minha gastrite. Às vezes eu jejuo um pouquinho mais, lá eu passo 3, 4 dias com dor. Eu jejuo, me fortaleço espiritualmente, mas aí vem a dor. Passo 3 dias sofrendo com dor de estômago. E aí ele olhou assim pra mim, aí assim, ainda bem que a senhora não tomou. Eu não quero nem saber quem foi a médica que fez isso com a senhora, mas que bom que a senhora não é leiga e não tomou. Eu digo, eu sou. É porque eu tenho o Espírito Santo e ele me dá discernimento, me dá sabedoria. Aí ele riu e disse assim, o senhor poderia passar pelo menos uma vitamina para os meus ossos, porque eu também, aqui, a última que me passaram, eu acho que meu organismo se acostumou. Aí ele disse, vou lhe dar de presente. Eu comecei a rir. Deus faz assim, ele não só me aconselhou uma vitamina menos agressiva, como me deu a caixa, está até ali em cima da mesa. Então, Deus, ele nos surpreende, ele faz o melhor, ele faz sempre mais do que o que nós esperamos, ele faz a despeito de quem nós somos, ou do que nós pensamos, ou de como nós pedimos, ou a quem pedimos, porque ele é bom e tem misericórdia, e ele sempre superabunda a graça nas nossas vidas. Porque aí o inimigo, ele vem querer roubar. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí o que a gente pensa que ele tirou, Deus vem e dá em dobro. Dá em dobro. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você creia que Deus superabunda na sua vida. Que você, como igreja, seja mais sensível ao mundo espiritual. Eu dei o exemplo do ônibus, né? Da parada de ônibus. Dei o exemplo da tribulação, que muitas vezes na tribulação, quando eu dei o meu exemplo, eu estava mostrando que mesmo na tribulação Deus estava me usando para outras pessoas. Deus, ele me usou na minha fraqueza, queridos. Deus me usou na minha fraqueza. Na minha fome. Aí depois ele veio e me trouxe Paola, que se reconciliou com o Senhor. Não está aqui com a gente porque está no casamento Fortaleza. Paola chegar aqui com a Bíblia na mão, feliz porque ia participar do culto. E dizer, tia, eu passei por tudo isso, mas eu reconheço que Deus permitiu para me fortalecer. Para me dar um espírito quebrantado. Para saber que eu não sou nada sem Deus. Para me fazer uma pessoa mais forte. Hoje eu me sinto uma pessoa mais forte. Na minha dor, Deus me tornou uma pessoa mais forte. Que você tenha essa sensibilidade. E
que você se sinta alimentado por Deus. E que você se sinta abençoado por Deus. E que você saiba, como igreja, que o que Deus espera de você é que você faça pelo outro sem olhar quem é, por quê, pra quê, mas por quem o Senhor é na sua vida. E pelo que Deus tem feito na sua vida. Abra seus olhos espirituais. Abra seus olhos espirituais. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Loucura negligenciar isso. Há um mundo espiritual. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Há um plano perfeito de Deus para nós. Para você. Amém? Amém. Você crê? Eu creio. Pois vamos encerrar com o louvor e enquanto nós adoramos. Se você tiver algum pedido de oração, por favor, coloca aí que a gente vai orar por você, tá certo? Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Abra os olhos do seu coração. Enquanto a senhora estava falando lá a respeito, Eu quero te Só um pouquinho, José, senão a gente não escuta a voz dela que é muito baixinha. A voz dela é baixa e a sua voz se sobressai na dela. Só um instantinho. Diz, Clécia, como é? enquanto a senhora estava falando a respeito das pessoas que, tipo assim, vão assim na presença do Senhor por interesse, aí assim já é um hino bem antigo, assim, já é bem antigo. E a primeira vez que eu ouvi ele, eu fiz dele a minha oração. Não sei tocar ele todinho direito, porque tem umas notas complicadas e eu ainda não tive tempo de pegar ele todinho. Mas só a primeira estrofe diz assim, que eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. A autora do hino, ela diz que não quer estar na presença do Senhor por religião, não quer estar na presença do Senhor por obrigação, não quer estar na presença do Senhor para fazer uma canção. Ela só quer estar na presença do Senhor porque ela ama o Senhor. Amém. Então vou... Conhece, João? É facinho. É fácil? Essa parte aqui, até onde der pra levar, a gente é dó e fá. Dó e fá? Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui pra pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui pra fazer uma canção. Eu não quero estar aqui pra pedir algo de tuas mãos. Eu só quero, Senhor, estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de Me ti. prostro diante de ti. Porque te amo, escolho amor por ti. Estar aqui quer te adorar, Senhor, quer te ouvir. Estar aqui
Glória a Deus, porque nós te amamos, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Vamos orar. Eu queria convidar João Pedro hoje à noite para orar. Aqui tem algumas pessoas conosco, mas elas não estão se pronunciando, nenhum comentário de pedido de oração. Então, eu acredito que é uma noite de agradecimento, né? Vamos agradecer a Deus. Estou até voltando aqui para olhar, João Pedro, para ter certeza. Mas não há nenhum pedido específico de oração. Então, vamos agradecer ao Senhor, né, e colocar diante dele a nossa semana. Paizinho, estamos aqui mais uma vez, nos reunimos, Senhor, para aprender a tua palavra. Então, nós queremos te agradecer, Pai. Não só por nós termos essa liberdade de nos reunir com a porta aberta, por nós termos essa liberdade de louvar na altura considerável que o vizinho que preste atenção possa entender e escutar o louvor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, por o Senhor nos dar o que é melhor para nós, não o que nós pedimos. Porque mesmo sem nós entendermos as coisas que acontecem ao nosso redor, o Senhor está só fazendo do seu jeito. E obrigado pelo seu jeito, o seu melhor para a gente. Obrigado por não dar o que nós pedimos, e sim o que precisamos. Obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias em que nós vivemos, nós podemos viver em paz contigo. Porque tudo nós podemos no Senhor, que nos fortalece. Podemos viver com, podemos viver sem. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, que nos deu essa chance de fazer a diferença. Amém, Jesus. Nos dá essa chance da segunda vida eterna. Obrigado pela sua vinda, Pai, que ainda há de acontecer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela gente, mesmo se a gente pedir ou se a gente merecer. E obrigado por tudo que o Senhor continua fazendo, porque o Senhor é bom. Amém, Jesus. E a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Paizinho. E eu queria pedir por quem não tem essa liberdade que a gente tem. Muitas pessoas não sabem que existem lugares onde o seu povo é perseguido, onde o seu povo tem que orar num porão fechado, sem janelas, para que ninguém saiba que o seu povo está te adorando, porque se souber, o seu povo vai ser morto. Obrigado também por proteger essas pessoas, Pai, que diferente de muitos de nós, se arriscam para levar o seu evangelho onde não é fácil. Muitas vezes a gente está aqui por ser uma cidade idólatra, a gente pensa, poxa, como é difícil pregar a palavra do Senhor. É muito fácil, Senhor. Cuida, Senhor, das pessoas que têm que fugir e se esconder para poder te adorar, Pai. Ampara, Pai. As pessoas que muitas igrejas esquecem, que sofrem por pregar a sua volta, por pregar a sua palavra, Senhor. Verdade, Jesus. Queria te pedir por essas pessoas hoje, Pai, que muitas vezes não são nem conhecidas, nem lembradas, que muitas igrejas não sabem nem que elas existem, mas o Senhor sabe. O Senhor está lá com elas, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Pai presente, mesmo quando nós não merecemos, Pai. No mais, queria pedir pela nossa semana, que seja uma semana abençoada. Tudo que a gente sempre pede, mas que antes de tudo a sua vontade seja feita. E que a nossa vida seja para o seu louvor.
apesar de todos os nossos pecados, os nossos erros, que a gente possa mostrar para o mundo como o Senhor é um Pai bom. Amém, Jesus. Que Como assim o seja. Senhor é maravilhoso, Pai. Que assim seja. Assim que te pedimos e por fé te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua maravilhosa graça, Pai, as tuas doces consolações, Espírito Santo querido, que a tua presença, Jesus, se faça notória e seja o nosso baluarte, seja o nosso refrigério, bem como de todos aqueles que confessam e professam teu nome, Senhor, e vivem segundo os teus propósitos. E onde houver um missionário, uma missionária tua, como teu servo já orou, que seja notória a tua presença, as tuas doces consolações e o teu poder, através da tua graça. E que haja paz em Jerusalém, cidade santa do Rei. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, feliz, um cheiro bem carinhoso para todo mundo que está aqui com a gente. E vamos se alegrar. Bumba aí. E vocês, ó, antes que vocês se cansem da minha cara lisa, né? Tchau, até semana que vem. Cheiro no olho. Vamos adorar. Deus, Pai, Meu amor, amor, tudo meu farol, o farol Deus, preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e andar na tua luz pra não me perder. Ó Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus, a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Pai meu Amor, amor, meu, tudo, razão de tudo. Deus, meu, assim, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.